Fala galera, estamos ao vivo para nossa primeira live sobre os investimentos. Essa é a primeira live que a gente vai fazer relacionado ao aporte. Como eu falei no canal do YouTube, a gente vai fazer as lives e dentro dessas lives a gente ia fazer os aportes no canal do YouTube. Então, vou fazer uma carteira pública, aportando R$50 todo mês, e dentro desses R$50 a gente vai estar divulgando aqui, né? E sempre divulgando no canal e sempre mostrando o porquê que eu estou aportando em determinada empresa e o porquê eu estou tomando a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta decisão. Então, o importante é assim, a gente vai... Vou aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando, que a gente vai fazer um convite aqui para o pessoal aqui. Só um minutinho, pessoal. Fazendo um convite para uma galerinha aqui que eu sigo, e aí a gente vai concluindo aqui. Então vamos lá. Qual o objetivo dessa live? Primeira coisa, eu separei mais ou menos um checklist de algumas coisas que são indispensáveis para a gente estar investindo em ações quando a gente pensa em longo prazo. Então, o que a gente faz? Tem esse checklist. Dentro desse checklist eu separei algumas coisas e dentro dessas coisas a gente vai... Só um minutinho. Dentro dessas coisas a gente vai falar o porquê disso e o porquê é importante você considerar essas coisas. Por exemplo, tem 3 fatores que são muito importantes para você investir numa empresa. Primeiro fator, o fator governança. O segundo fator é o fator de fundamentos. Então, resultados da empresa. Você tem que ver se essa empresa está dando resultado positivo ou negativo. Dentro desse resultado, você precisa ver se o resultado que ela está falando que está tendo está ligado com o que a empresa fala que vai fazer. Então, por exemplo, se eu falo que eu vou distribuir 50% dos meus dividendos e distribuir 25%, eu não estou fazendo o que eu falei que ia fazer. Então, se eu falo que eu vou distribuir 25% e eu vou reter 75% dos dividendos para mim fazer investimentos, mas eu não faço esses investimentos, vamos falar assim, em novos produtos, em novas lojas, em novas fábricas, então não estou fazendo o que eu falei que eu iria fazer. E isso é grave. Isso a gente tem que percebendo se uma empresa ela não está falando o que está fazendo, e conforme você percebe, você vai tomando decisões. Então, como que a gente faz para poder analisar todos esses fatores? O terceiro fator seria as vantagens competitivas. O que seria vantagem competitiva? Nesse setor, que essa determinada empresa que você vai alocar o seu capital, ela tem 70% do mercado, 30% do mercado, a possibilidade dela crescer nesse mercado? Qual a possibilidade de entrar um novo concorrente nesse mercado? Então, você tem que ver se ela está num mercado que não é fácil entrar um novo concorrente. Por exemplo, o mercado de farmácia. A farmácia está inserido no varejo. Qualquer dia, qualquer pessoa consegue abrir uma farmácia, fechar um contrato com o fornecedor e vender remédio. Uma vai ter vamos falar assim, qualidades que ela consegue negociar um pouco melhor pelo volume de medicamentos que ela compra da fábrica, mas no final do dia está vendendo a mesma coisa. Você vai ter, de repente, um atendimento melhor ou uma facilidade em pagamento melhor, mas no final do dia você está vendendo a mesma coisa. Então não é uma vantagem muito grande isso aí.
Então, a gente tem que analisar todos esses detalhes. Por que eu comecei essa carteira? Porque eu comecei com R$ 50. R$ 50 é um valor acessível para todo mundo, um valor que não vai pesar no seu bolso, e com o tempo você vai aprendendo, pegando confiança na bolsa e você vai fazendo aportes maiores. Então, não é para você ficar a vida inteira em R$ 50, é para você aprender. Começa a colocar 50, aprenda. Leve a sua mentalidade para dentro da bolsa, uma mentalidade de eu vou aprender o que for preciso, eu vou aprender a analisar uma empresa, eu vou aprender o porquê que eu vou investir nessa empresa, por que eu vou deixar de investir, por que eu deveria deixar o meu dinheiro nessa empresa, porque eu não deveria. Então, são coisas que a gente vai considerando ao longo do tempo, só que isso a gente não faz de uma vez. Por exemplo, a primeira empresa que a gente comprou dentro do canal aqui, a primeira empresa foi a Itaúsa e o primeiro fundo imobiliário, o MXRF11. Essa live eu vou falar sobre Itaúsa e na sequência vou postar um vídeo. Nesse vídeo vocês vão ver lá o meu aplicativo da Clear e o investimento que eu fiz comprando 3 ações da Itaúsa e comprando duas ações, né? Dois ativos do MXRF11. Por quê? O valor é baixo, R$ 50, mas a gente vai diversificando conforme o tempo. Eu já falei antes no canal, já falei antes aqui. Se você tem 100% do seu dinheiro em uma cesta, se essa cesta se cai, vamos falar que são ovos. Você está com os ovos todos em uma cesta. Se a cesta cai, ou se uma empresa quebra, você perde 100%. Se você colocar em 2 e uma quebra, você perde 50%. Se você colocar em 3 e uma quebra, você vai perder 33%. Então, a diversificação é muito importante. Claro, não é porque a diversificação é importante que você vai investir em qualquer empresa. Não. A gente vai com calma, vai entendendo o que a gente está fazendo, tomando decisões assertivas, tomando decisões com o coração aberto também, mentalidade aberta. Por quê? O Warren Buffett é o maior investidor do mundo e ele já errou. Então, não adianta você achar que você vai estudar tudo e você vai chegar aqui e você vai saber de tudo, porque não vai, não existe, não tem essa. Ninguém consegue entender tudo 100%. O cara que ele é muito teórico, quando ele cai na prática, ele vê a bolsa caindo 30%, 40%, 50%, aí ele vê a teoria dele desabar. Por quê? A mentalidade é uma coisa. Por isso que você deve começar com aportes pequenos e se familiarizando com a bolsa e se familiarizando com vai subir, vai cair, tem hora que vai cair muito. Então, quando cai muito, não vai sair vendendo. O que você vai fazer? Lembra da primeira live nossa que a gente falou sobre mentalidade. Então você vai voltar lá, você vai olhar por que eu investi em tal empresa. Por exemplo, se você pegar no Covid, na época do Covid, as ações caíram 50%. Você pega de Banco Itaú, Bradesco, qualquer ação do mundo, ela caiu 30%, 40%, 50%. Por quê? Porque você não vai deixar de ter ações do Banco Itaú que caiu 50%. Porque o Banco Itaú não mudou nada. Os fundamentos do Banco Itaú não mudaram. O primeiro fator que eu falei aqui, a governança do Banco Itaú não mudou. Então, as vantagens competitivas do Banco Itaú não mudou, só está passando por uma crise. Por que o investidor inteligente ele não fica olhando todo dia o valor da ação que ele tem na carteira dele? Por quê? Um dia o Bolsonaro fala uma coisa lá que a turma não gosta, a ação vai cair. Um dia sai uma guerra que estourou lá nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Conchinchina. A ação vai cair. Por quê? A economia, os investidores, eles já começam com um olhar de pessimismo. Estourou uma guerra lá, vai travar tudo, a economia vai mudar e já começa com esse... E o cara começa a tomar decisão rápido. A melhor opção para o investidor de longo prazo é um termo que é muito falado no mercado. O termo é senta na mão. Por quê? Você vai colocar a mão embaixo da bunda e sentar em cima dela. Não é para tirar a mão debaixo da bunda, não é para sair vendendo, não é para sair atropelando os bois, colocando um carro na frente dos bois. Calma,
olha para essa empresa, vê o porquê você investiu nela. Então, mudou a governança? Não. Mudou as vantagens? Não. Mudou os fundamentos? Não. Talvez vai ter um resultado pior, porque todo o setor, toda a economia, o país inteiro, o mundo está num cenário diferente. Então, por exemplo, agora, vamos falar do momento em que estamos no Brasil. A gente vai ter eleições nos próximos meses aí, talvez em um mês, talvez em dois, se tiver primeiro ou segundo turno. O que acontece? É um pessimismo danado. Todo mundo fala, o Lula vai entrar, o Bolsonaro vai continuar e vai cair, Então ninguém sabe o que vai acontecer. Se eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que ter calma, tranquilidade. Por quê? Porque senão eu vou fazer caquinha. Exatamente. Se o Lula entrar, não vai mudar nada num Banco Itaú da vida. Se o Bolsonaro entrar, não vai mudar nada num Banco Itaú da vida. Por quê? Porque ele tem as vantagens. Por quê? Ele tem a governança, que vai continuar fazendo o mesmo trabalho, vai continuar sendo uma empresa competitiva, vai continuar sendo uma empresa que tem os seus fundamentos, tem raízes nesses fundamentos. E é nisso que a gente vai focar. Daniel, não vou investir em empresas que não tenham fundamentos tão sólidos. Vai. Porém, enquanto a gente não entende o que são empresas sólidas, não adianta a gente querer investir numa empresa que ela não está 100% sólida, que você acha que você vai dobrar, triplicar, quadriplicar o seu capital em 3, 4 meses. Por quê? Porque se você não sabe analisar uma empresa sólida, você não vai conseguir ter uma visão de investidor que vai acertar a próxima Magazine Luiza. Não adianta a gente querer... assim, eu vejo que comigo também foi assim. Não estou julgando as pessoas. Não estou julgando vocês. Eu estou colocando o meu ponto de vista. Então comigo foi assim. Quando eu comecei a investir, eu fui para o day trade. Por quê? Porque eu achei que ia ficar rico no outro dia. Todo mundo pensa assim. A gente cai nessa besteira. Então qual a melhor mentalidade? Calma, paciência, pensar no longo prazo. Pensar que olha para o mercado e veja as estratégias. Qual a melhor estratégia? Qual a estratégia que dá certo no longo prazo? A estratégia de investir para longo prazo. O day trade, muita gente ganha dinheiro com day trade. Não estou falando mal. Porém, não é uma coisa consistente. Se você pegar os números, 98% de quem faz não ganha dinheiro, só perde. Então por que você vai entrar num negócio que 98% das pessoas perde? Então, você vai ter que ficar analisando, você vai ter que comprar computador, você vai ter que ficar o dia inteiro ali. Quando você investe no buy and hold, você vai investir em determinadas empresas, investir em fundos imobiliários e vai ficar tranquilo esperando os seus dividendos vindos caindo. Você vai ficar tranquilo esperando essa empresa apresentar aqueles resultados que você, na sua análise, entendeu que ela vai apresentar. Por quê? A cotação de uma ação, o que faz uma ação sair de R$2 e subir para R$11 é o valor de resultado que ela apresenta. Então, ela tem uma oscilação de acordo com, como eu já falei, uma guerra, com uma crise, mudança de governo, tem. Porém, o que vai determinar se essa ação vai subir ou cair no longo prazo é o resultado que ela apresenta. Se você pegar as ações do Banco Itaú e de outras empresas, você vai perceber que essa empresa ela acompanha o valor da ação, ela acompanha o resultado que a empresa vem apresentando. Então vamos lá. Por que eu investi no Itaú? Na Itaúsa, na verdade. A gente comprou 2 ações da Itaúsa e a gente comprou 3 da Itaúsa, e 2 do fundo imobiliário MXRF11. Vamos lá. A Itaúsa, por exemplo, que é a empresa que a gente vai falar hoje, ela é uma holding brasileira, tem 45 anos de história, 45 anos de trajetória. Ela comprou 85% do Banco Itaú, ela tem XP na carteira, quase 50% da XP, ela tem Alpargatas, a maior fabricante de sandálias do mundo, ela tem NTS, ela tem Copa Energia, tem Dexco, tem a AEGEA. São empresas que são sólidas e a holding, o que é uma holding? Vamos começar por aqui. O que é uma holding?
é uma empresa que compra participações em outras empresas, geralmente participações grandes, que faz com que ela tenha a opção de opinar dentro dessa empresa. Então, por exemplo, eu, Daniel, sou uma holding, eu vou lá e compro um supermercado, vamos falar um supermercado conhecido no país inteiro, Carrefour. Vou lá e compro 80% das ações do Carrefour ou compro 40%, porém, nessa compra de 40%, eu atrelo o fator de que eu vou conseguir colocar pessoas que estão ligadas a mim na governança dessa empresa. Por quê? Porque eu quero que essa empresa tome decisões mais assertivas. Eu já vejo que ela toma, mas eu quero interferir nessas decisões. Então é isso que uma holding faz. Ela comprou o Itaú com o direito de interferir em algumas atuações do Itaú. Ela comprou essas outras empresas com o direito de interferir. Tá bom, Daniel, estou entendendo até agora. Por onde eu começo? Vamos lá. Se você entrar no Google e você digitar Itaúsa, você vai abrir a primeira página. Nessa primeira página, você vai entender o que eu estou falando. Ela é uma empresa, ela vai mostrar ali os anos de história, a trajetória, tudo na primeira página você consegue ver tudo isso. Por quê? A gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você compra uma ação, você não está comprando um negócio que está voando. Você está comprando parte de uma empresa. Você está comprando parte do resultado de que pessoas trabalham, pessoas entregam esse resultado que você está comprando. Então, você vai entrar ali, você vai ver que essa holding, ela tem 45 anos de história, 45 anos de comprar empresas, de conseguir fazer boas compras, de conseguir ter bons resultados nessas compras, por isso que a gente investiu nela. Você vai ver que ela tem um resultado constante, isso é muito importante em uma empresa que você vai investir para o longo prazo, ela tem resultado constante, não é aquela empresa que um ano dá resultado, um ano dá prejuízo, um ano dá resultado, um ano dá prejuízo, não, resultados constantes, isso é muito importante, porque, como eu falei anteriormente, o valor da ação ou o valor da cota, ele vai acompanhar o resultado da empresa. Quanto mais sólida a empresa for, mais ela vai conseguir te dar retorno no longo prazo. Então, os dividendos, eles vão acompanhar os resultados. Tem empresas que já pagam dividendos bons hoje, por quê? Como eu falei no checklist, é muito importante você investir em empresas que têm vantagens competitivas. Então, por exemplo, você pegar o setor bancário, que é um setor que essa holding está inserida. Ela investe no Banco Itaú um valor considerável, um valor muito grande. Então, você pega o setor bancário, é um monopólio terrível no Brasil. Agora tem o Banco Inter, o Nubank, que pegou uma boa parte de clientes aí desse monopólio, e vários outros bancos digitais, só que não tem não tá com esse poder do Banco Inter, do Nubank. Porém, a gente vê que é um setor que é um monopólio terrível. É só Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Não tem mais ninguém. A possibilidade de entrar um outro banco hoje está mais fácil. Mas até 4, 5, 10 anos atrás, ninguém acreditaria que ia entrar um novo banco no setor bancário brasileiro. Por quê? Porque vários bancos já tentaram e não conseguem ter consistência. Porque é um setor monopolizado, é um setor que é muito difícil de entrar. Se você pegar a Vale, por exemplo, quem que vai investir o dinheiro que tem que investir para poder fazer o que a Vale faz? O cara tem que ser assim, ou ele pensar muito fora da curva, ou ele tem que estar vendo o que ninguém está vendo. Porque ninguém vai fazer isso. A Petrobras tem tem uma meia dúzia de empresas que faz o que a Petrobras faz. Por quê? Porque é um investimento muito alto. Então não é um setor que vai aparecer um cara todo dia. Igual eu falei no início, a farmácia, todo dia um cara abre uma farmácia numa esquina. Ele vai vender no final do dia a mesma coisa. Já num setor bancário, numa Petrobras da vida, não é assim. Então, essa holding, ela faz esses investimentos em empresas que têm essas vantagens. Por exemplo, vamos lá.
Daniel, não entendi muita coisa. Você vai entrar na primeira página da Itaúsa. Na primeira página, você vai rolar essa página até embaixo. Isso é o que eu estou falando agora. São tarefas que quem quiser me acompanhar, eu não... não é que eu não vou dar. Eu tenho uma filha de 2 anos e nem para ela eu quero dar tudo de mão beijada, porque eu sei que isso vai prejudicá-la no futuro. Então eu não quero que você fique aqui me assistindo e copie a minha carteira. Eu quero que você me assista, você vai ver, ó, o Daniel tá fazendo isso, é legal. Ó, entendi a live, entendi que o Itaú é uma empresa consistente. Eu acho que eu vou investir não 50, eu vou investir 100 e vou colocar tudo na Itaúsa. Então, você tomar suas próprias decisões. A melhor coisa que existe no mundo é você andar com as suas próprias pernas. Então, essa holding, por exemplo, se você entrar lá, você vai entrar na aba dividendos totais. Dividendos e juros sobre capital próprio. Você vai baixar uma planilha lá que tem todo o histórico de dividendos. Isso é uma tarefa. E entre no site, você vai colocar Itaúsa no Google, você vai entrar no site da Itaúsa, você vai na aba de dividendos totais, vai baixar a planilha e você vai ver. Você percebe que o valor do dividendo, ele acompanha o valor do crescimento da empresa. Você vai ver que quanto mais lucro a empresa vai dar, mais dividendo ela vai pagar. Isso é óbvio. É tão claro quanto 2 mais 2 é 4. Então, por que empresa sólida? Por que empresa crescente? Porque a empresa vai crescer, a cotação vai crescer, o dividendo vai crescer. E você vai ter mais retorno em cima desse investimento. Por exemplo, você vai abrir na aba central de resultados. O que você vai ver na aba central de resultados? Se você colocar lá ações em foco, vai ter vários PDFs assim, você vai ver. Você coloca ações em foco, baixa o PDF, dentro desse PDF você vai ver. Você vai ver, por exemplo, o resultado da empresa, como ela está crescendo, no que ela está investindo. E aí o que eu fiz? Por exemplo, o que eu fiz hoje? Eu fui abrindo vários anos anteriores para poder entender o que estava acontecendo em tal ano, o que estava acontecendo em tal ano, o que estava acontecendo em tal ano. Por quê? Daniel, não sei de nada. Então, é exatamente por isso que você tem que abrir as abas. Exatamente por isso que você tem que abrir o PDF. Exatamente por isso que você tem que ver vídeo. Por quê? Você vai começar a se familiarizar com a coisa. Você vai começar a aprender a ver o que é payout, o que é dividendo, o que é juros sobre capital, o que é ROI, o que é ROIC. Então, isso não vai aparecer na sua cabeça da noite para o dia. Vai aparecer conforme a gente vai estudando. Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se familiarizando com isso, a gente vai aprendendo, vai pegando confiança e dentro dessa confiança você vai destravando. Isso é assim, é tão óbvio quanto uma criança andar. A criança ela não começa a correr de cara. Ela primeiro dá uns passos, ela cai. Então, você tem que entender que vai acontecer isso com você. Você vai começar a investir, você vai ver, você vai ser tentado a investir naquelas empresas que estão subindo 10, 15, 20% no dia. Você vai. É normal. Então, por que o estudo é importante? Porque para você não fazer isso. Você não ser tentado a entrar em qualquer empresa que você vê que está subindo 10, 15, 20% no dia. Quando a gente faz isso, a gente fica perdido porque a gente investiu porque estava subindo. Não sabe o porquê, qual é a real intenção de você ter investido naquela empresa. Então, ó, vamos lá. Dentro do primeiro fator governança, o que é importante? Importante como a empresa ela protege os seus acionistas. Isso é importante você saber. Como ela protege os seus acionistas, qual o segmento de listagem que essa empresa está. Por exemplo, se uma empresa está no novo mercado, que é um tipo de mercado que ela decide entrar ou não, se ela está no novo mercado, por exemplo, ela decide por conta própria que ela vai fazer mais do que a lei das SAs fala para ela fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que a lei das SAs fala, você é obrigado a pagar 25% de dividendos em cima do seu lucro, todo ano,
a cada semestre ou trimestre, depende de como você paga. O que uma empresa do novo mercado faz? Fala, ó, a obrigação é pagar 25, eu quero pagar 35. Então, quando uma empresa está no novo mercado, que é o primeiro fator, você vê que é uma empresa que ela vai se preocupar mais com o acionista minoritário. Quando uma empresa está no novo mercado, por exemplo, ela vai te dar a tag along. O que é tag along? É o direito de você vender as suas ações junto com os acionistas majoritários, no mesmo valor, na mesma proporção que eles quiserem vender. Então vamos dizer que eles estão fazendo um negócio absurdo e vendendo mais caro do que está no mercado, porque um outro player, uma outra empresa decidiu comprar essa empresa por um valor, não uma oferta, mas ele está querendo pagar mais do que vale, ou mais do que o mercado está enxergando que vale. O que o acionista minoritário tem? O acionista minoritário, ele tem o direito de vender as suas ações na mesma proporção que o majoritário. E isso é muito importante. Por quê? Às vezes, você está pegando uma oportunidade muito grande, mas às vezes você está se livrando também de cair numa furada. De repente, o cara que vai entrar não vai ser igual ao que já está. Então, isso é muito importante. Tá? O tag along, ele vai te dar ações preferenciais, né? Que pode ou não ter o direito de tag along. Na verdade, as empresas do novo mercado, elas vão te dar ações preferenciais ou ações ordinárias, que por lei, eles são obrigados pela lei te dar 80% de tag along. Então, vamos dizer que você tem 100 ações de uma determinada empresa e ela está vendendo, você tem direito de vender 80% na mesma condição dos acionistas majoritários. Tá? O histórico dos controladores. Você tem que ver, isso é uma coisa dentro do fator governança. Você tem que ver quem controla a empresa que você está investindo. Por exemplo, tem empresas na bolsa que era controlada pela Gol. Tinha uma empresa que era controlada pela Gol, tinha uma outra empresa que era controlada pela TAM. E a TAM era controladora e era a única empresa que tomava serviço dessa empresa. Então ela controlava e ainda tomava serviço. Quando foi renovar o contrato, ela decidiu que não ia renovar. E todo mundo que estava investindo nessa empresa perdeu todo o seu capital. Então é importante a gente ver isso. Tópico D, que seria o quarto tópico aqui dentro da governança. Verificar o contrato com o controlador, que foi o que eu acabei de falar. Verificar o histórico e verificar o contrato. Se de repente o contrato com o controlador é longo ou curto. Tem tudo isso aí. Por quê? Quando uma empresa é controlada por um player e também presta serviço só para esse player, ela fica na mão desse player. Ele consegue mandar por baixo, ele consegue mandar por cima, porque ele é o único que toma serviço, ele fala o valor que ele quer pagar. E ele é o único que controla, então ele fala o valor que ele quer pagar também na prestação do serviço. Então, é melhor evitar empresas que não estão no novo mercado, melhor evitar empresas que são controladas e que tomam serviço de um controlador só. Tá? Segundo tópico, dentro do nosso checklist, fundamentos, os resultados de uma empresa. Então você vai ver o resultado que ela vem apresentando, dentro desse resultado que ela apresenta, tentar projetar alguma coisa para o futuro. Isso é importante, porque você não vai investir numa empresa para longo prazo sem conseguir projetar nada para ela. Você não consegue assim, esse cenário aqui esse tipo de empresa, eu acho que vai morrer daqui 3 anos. Você não vai querer investir numa empresa dessa para daqui 10, 15, 20 anos. Então, você evita. Por exemplo, qual tipo de empresa que a gente vai investir? Igual falei que a gente vai investir nessa holding que a gente comprou as ações. Empresas com resultados resilientes que tendem a continuar a apresentar esses resultados. Isso é um dado das empresas que tem nas bolsas do mundo. Por exemplo, se uma empresa apresentou um determinado serviço pelos últimos 10 anos,
a probabilidade dela ter esse mesmo resultado ou continuar apresentando vendendo esse mesmo produto pelos próximos 10 anos é muito grande. O posicionamento da empresa no setor, isso é uma outra coisa que a gente vai ver. Por quê? Como que ela está no setor? Ela é a maior do setor? Ela é menor? Ela consegue crescer no setor? É um setor que entra concorrente o tempo todo? É um setor de investimento barato? Porque se é investimento barato, qualquer um consegue entrar. Então, isso é uma coisa muito importante dentro do resultado, dentro dos fundamentos. Terceiro tópico dentro dos fundamentos, resultados versus estratégia. Por quê? Há empresas de crescimento, há empresas de dividendos. As empresas de crescimento, quer dizer que ela está numa linha de crescimento, ela está subindo. Então, ela não está pagando dividendos, ela não está distribuindo lucro com os acionistas. Por quê? Porque ela quer crescer. E dentro desse crescer, ela vai investir em novas fábricas, vai investir em logística, vai investir em novos produtos, vai investir em diversas coisas para a empresa ficar maior. E quando ela tiver um determinado tamanho, quando ela tiver dominado o mercado, ela vai começar a distribuir os seus dividendos. Claro, cada empresa tem uma estratégia, mas em tese é isso. Toda empresa de crescimento um dia vai ser uma de dividendos. Pessoal, deixa um comentário aí se vocês estão conseguindo me entender, se eu estou falando muito rápido, como é que está a coisa aí. A gente vai falar um pouco dentro dessa estratégia, de resultado versus estratégia, na verdade, o seguinte: se uma empresa fala que vai distribuir todo o seu dividendo, você sabe que ela não vai crescer. Então ela vai distribuir. Mas se uma empresa fala que não vai distribuir e dentro dessa não distribuição ela vai investir em novos mercados, ela vai investir em novos setores, ela vai investir em lojas, ela vai investir em novos produtos, porém não faz isso, é o tipo de empresa que a gente vai evitar. Por quê? A empresa ela tem que estar condizente, a gente tem que estar condizente com o que ela fala. Então se ela fala que eu vou distribuir 25%, o pessoal deu um retorno aí, muito obrigado. Pessoal da Natura Pet, o Jai, acredito que seja o Jair. Seja muito bem-vindo aí vocês, meus parceiros. Aprendi muito com vocês, estou distribuindo aqui um pouco. Uma empresa ela tem que estar condizente com o que ela está fazendo e com o que ela fala que vai fazer. Por exemplo, o Uber ele entregou resultado negativo durante muito tempo. Por quê? Ele queria entrar num mercado que não existia, queria dominar esse mercado. Então ele foi investindo em contratar motoristas, que na verdade não é contratado, mas em entregar um resultado melhor. Ou seja, o Uber, a ideia deles era a gente vai criar um negócio que você não vai ser o nosso funcionário. Você vai ser o seu funcionário e você vai conseguir ter uma renda extra, você vai conseguir ganhar uma grana a mais, além do que você já trabalha. Então, isso fez entrar muita gente, eles investiram pesado nisso. Essa foi a estratégia do Uber, para dominar o negócio vamos falar assim, de táxi no mundo inteiro. Não só o Uber, a Amazon, qual foi a estratégia do Jeff Bezos? Ele fechou vários anos, ou na verdade foram muitos anos, em prejuízo. Por quê? Ele queria se tornar o maior player de varejo dos Estados Unidos. Hoje, 5% de toda a venda na internet que é feita nos Estados Unidos passa pela Amazon. Então ele ganha muita grana só pelo dinheiro passar dentro da empresa dele. Só que ele foi fechando em resultado negativo. E dentro desse resultado negativo, a grana que deveria, teoricamente, sobrar, ele estava investindo em fazer galpões, em ter melhor logística, em ter robôs dentro dos galpões. E foi otimizando. E tem outro detalhe. O que acontece? Se você reporta um resultado no 0 a 0 ou negativo, você não paga imposto. Então, além de ele evitar o imposto, ele foi inchando.
que agora se você investir, a hora que ele começar a pagar os dividendos, ele está tão grande que ele vai pagar tranquilo e vai continuar tendo resultados. Então o cara pegou um negócio, surfou a onda, só que ele não pensou em ganhar dinheiro no imediato. Como a gente faz? A gente investe numa empresa e quer ganhar o dinheiro agora. Calma, essa empresa ela vai crescer, ela vai se tornar a maior do mercado. Amanhã ela vai conseguir te pagar um dividendo, vai conseguir te dar um retorno que você às vezes nem conseguiu projetar em cima disso. Por exemplo, Netflix, poucas pessoas, ou quase ninguém na verdade, conseguiu ver o potencial que ela tinha. Só que teve gente que investiu no começo dela e conseguiu surfar a onda, conseguiu pegar aquela puxada. Não é fácil acertar essas empresas. Por isso que a gente vai começar com empresas que já são sólidas, conseguir entender como funcionam esses negócios de empresas sólidas. Depois que você estiver familiarizado com isso, estiver acostumado com a bolsa, estiver vendo seus 50 reais lá, ele vai cair 10, ele vai cair 15, ele vai cair 20, ele vai cair 30%. Quando cair 30%, não é para você ficar triste, para você ficar feliz. Uma ação que caiu 30% de uma empresa sólida, você fica feliz. Você vai lá e você coloca mais grana nela. Por quê? Dali 2, 3 anos, essa maré vai passar. Às vezes é economia, às vezes é uma guerra, às vezes é um coronavírus. A hora que passa, ela volta nos patamares que estava anterior. E se você comprou lá embaixo, você tem um retorno que você não esperava. Então, exatamente, analisar a empresa, ver se ela é uma empresa boa, sólida, consistente. Está em dia com o que você acredita? Você vai segurar ela para 10, 15, 20 anos, longo prazo? Compra, senta na mão, continua comprando. Vê que caiu muito, teve uma oportunidade absurda, compra mais. E compra mais, e vai comprando. Por quê? Amanhã você vai ter um rendimento dessa carteira. Você vai ter um rendimento desse patrimônio. E outra coisa, é importante você diversificar tanto da onde entra a sua grana, quanto da onde você investe. Então é importante, se você conseguir ter um trabalho, se você conseguir ter uma empresa, se você conseguir investir em 4, 5, 10, 30 tipos de negócio, é a melhor coisa que você pode fazer. Como eu falei no início, se a sua grana vem de um lugar só, vamos dizer que você é CLT, eu estou CLT, então minha grana vem de um lugar só. Se o patrão decide, cara, amanhã você não vem, amanhã eu estou contando um dia menos da grana que vai entrar, então vou ter que procurar em outro canto. Agora, se você tem uma grana vindo de um fundo imobiliário, de uma ação que você comprou lá atrás e ela já está te entregando um rendimento que teoricamente, vamos falar assim, você saindo do seu emprego, você fechando a sua empresa, você vai conseguir se sustentar com essa empresa, tá tranquilo, você vive mais tranquilo, você fica mais sossegado. Por quê? Quando você tem uma renda só, você fica com medo, você fica acuado, você fica com medo até de ser vulnerável, você fica com medo de ser corajoso, de inovar, sabe? De tentar prestar um serviço melhor, tentar fazer uma coisa diferente do seu trabalho. Por quê? Você fica com medo, se eu me jogar aqui, talvez alguém que não vai gostar vai cortar a minha. Então, acredito que foi o Jair, falou, fale das 2 empresas que você indicaria. Uma empresa é a que a gente comprou, que eu vou... Você chegou um pouco depois, mas a gente está montando uma carteira, Jair. Eu vou fazer vídeos todo mês, e todo mês vou aportar 50 reais agora no início, e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Eu tive um problema com o meu notebook aqui, ele não conectou, então eu fiz essa live direto no Instagram, porque eu coloquei que eu ia fazer a live. Então a gente tá pressão na máquina. Não deu para fazer no YouTube, fiz no Insta, depois eu vou colocar no YouTube. Então eu comprei Itaúsa, que é a empresa que a gente está falando hoje, 45 anos de história, 45 anos fazendo alocações inteligentes, 45 anos de resultado consistente, de resultado crescente, isso é muito importante, e um resultado que você vê que ele é distribuído em forma de dividendos e ele acompanha as ações, o valor da cotação. Isso é o mais importante, a gente sabe que vai acompanhar. Então, investir em empresas assim. Por exemplo, uma outra empresa que eu indicaria, o Bradesco, porém está no mesmo setor, mas é uma empresa consistente da mesma forma que o Banco Itaú.
As empresas de energia, uma empresa que poucas pessoas falam, por exemplo, a CPFL, que é uma empresa que inclusive presta serviço aqui na nossa cidade. É uma empresa de energia consistente e resultados consistentes e que é uma empresa sólida. Tem mais ou menos essas mesmas características. Talvez não tenha uma... eu nunca analisei ela, tá? Eu já vi os resultados dela, mas nunca entrei a fundo para analisar. Mas talvez ela não tenha um fator, que foi um fator que a gente falou aqui, de governança tão forte quanto o Banco Itaú, por exemplo, ou a Itaúsa, que é a empresa que a gente vai investir. Mas resultados, se você falar de resultados, seria uma empresa que você pode investir e são contratos quase que estatais, são contratos longos de 30, 40 anos distribuindo energia. Então é um negócio que eu não vou ficar sem energia na minha casa. Tem uma luz ligada aqui, eu estou pagando para esses caras, então é melhor que eu esteja junto com eles recebendo disso também. Por exemplo, outra empresa no setor de energia seria a Engie, que é uma empresa que, além dela produzir energia, ela distribui e ela vende energia. Então, a CPFL só distribui, a Engie ela produz, distribui e vende. São 3 serviços distintos. Então, no caso, a Engie ela é bem maior, ela está em cidades diferentes, então a gente está tendo uma diversificação de locais, diversificação de serviço, e é um serviço que tem contratos longos de 15, 20, 30, 40 anos. Então seria uma empresa quase que previsível. Se você investir numa Engie, você investir numa Itaúsa, você tem um resultado quase que previsível. Você sabe que é um negócio sólido, é um negócio crescente e consistente. Teoricamente, não posso afirmar, mas teoricamente, nos próximos 10, 15, 20 anos, você vai ver a Itaúsa lá, você vai ver a Engie lá, você vai ver os resultados delas. Crescentes, consistentes, dividendos crescentes. Então, é esse tipo de empresa que a gente tem que investir, sentar na mão e aguardar. Esperar ela crescer mais, esperar ela entregar o resultado que ela tem que entregar. E com o tempo a gente vai se familiarizando com o mercado. Aí a gente investe em empresas, por exemplo, como a Netflix, que são empresas que têm um risco maior, mas que pode dar um resultado muito maior. Uma Tesla da vida, que é uma empresa que entrou num setor, pouca gente teve coragem de investir lá atrás. Quem investiu, que já está familiarizado com o mercado, colocou uma porcentagem muito pequena da carteira. Por quê? Porque é um risco muito grande. Só que viu o retorno crescer muito. Porque ele, de repente, se tornou o líder do mercado automobilístico no mundo. A Tesla hoje, por exemplo, é a maior empresa de veículos do mundo. Ela passou todas as outras em valor de mercado. E isso, você pensar, é um absurdo. Você pegar uma BMW, uma Mercedes, que são marcas que estão aí há muito, muito, muito tempo. A Tesla passou essas marcas em valor de mercado. Por quê? Porque o cara é um ponto fora da curva. Mas para você investir nessa empresa um ponto fora da curva, você tem que investir uma parte pequena do seu capital. Porque o ponto fora da curva pode ser um ponto que vai dar muito bom, pode ser um ponto que você vai perder todo o seu capital. Então, a gente precisa entender essas coisas. Tanto o fato de empresas sólidas provavelmente vão me dar um resultado, talvez um crescimento um pouco menor do que uma empresa que não é sólida, mas vai te dar uma segurança muito maior. Se você não está na bolsa para multiplicar o seu capital, porque tem pessoas que são muito agressivas. Elas querem multiplicar o capital porque ela quer sair do zero e quer que o capital cresça num tempo recorde, pequeno e rápido, para ela poder já começar a ter um retorno desse investimento. Assim, o retorno que eu falo é começar a já desfrutar desse retorno. Agora, tem pessoas que não têm a certa paciência, espera 10, 20, 15, 30 anos, e dentro desses 15, 30 anos, ela vai vendo o seu capital crescer de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, e daqui 10, 15, 20 anos ela vai estar desfrutando desse capital de uma maneira tranquila também. Então seria teoricamente isso.
Agora, galerinha, a live seria isso. Eu vou fazer o que eu iria fazer no YouTube, então eu vou fazer aqui. Eu vou passar algumas tarefas, não sei se vai ficar de uma maneira legal aqui na live, porque no YouTube eu ia colocar na descrição do vídeo. Eu vou deixar essa live salva, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora nos meus stories, e eu espero que vocês peguem essas tarefas e coloquem em prática. Por quê? Para você poder entender o que eu falei aqui mais ou menos. Então a Itaúsa realmente é uma holding consistente, vai lá e vê o resultado, sabe? Abra na aba lá, central de resultados, você vai baixar esse PDF, ações em foco. Esse PDF de ações em foco, eles falam como estava o setor na época, no que as ações do Itaú, o resultado que ela estava apresentando nesse determinado momento ou nesse ano. Eles mostram esse resultado comparado ao CDI e comparado ao Ibovespa na época. Por exemplo, teve um ano lá que eu vi, o CDI estava 14% e as ações de Itaú rendeu 5%. Porém, ele coloca uma comparação assim, no ano, 5 anos e 10 anos. Quando você olhava em 10 anos, o CDI dava um resultado de, acho que era 19%, e a Itaúsa 22%. Esse resultado fora os dividendos. Então, no longo prazo, não adianta a gente querer colocar tudo em renda fixa e achar que, nossa, o CDI agora está 14%, vai dar um resultado. Vai. Porém, se você tiver a mentalidade de o seguinte, a Itaú, vamos falar assim, vamos colocar essa empresa como exemplo. A Itaúsa agora está caindo. Ela saiu de R$11, quase R$12, para 9. De repente ela vai vir até 8 ou 7. Por quê? Porque por causa das eleições, por causa de tudo isso. Mas se você entender o que eu falei, que a empresa não mudou, quando tiver 7, você vai encher a mão e vai comprar um monte. Claro, dentro do da sua melhor alocação. Não vai colocar tudo em Itaúsa. Vamos ter o senso lógico. Mas você vai comprar um monte. Por quê? Porque você sabe que passou as eleições, a poeira baixou, ela vai voltar para 12. E você vai ter esse retorno absurdo dentro desse pequeno tempo. Por quê? Porque você conseguiu ver que atrás daquele número tem uma empresa sólida, uma empresa consistente, uma empresa que não mudou. O que mudou foi o cenário político, tá? Então, vamos lá. Uma das coisas que eu fiz hoje, e eu indico vocês fazerem, tá? Tem um canal no YouTube da Itaúsa. Você vai pesquisar assim, vídeo institucional. Só está escrito isso, vídeo institucional, mas você pode colocar canal Itaúsa no YouTube de repente, que você vai achar. Esse vídeo institucional ele vai mostrar toda a história da empresa. Então ele mostra que eles investiram em XP, quando eles compraram a Alpargatas, quando eles compraram... Por exemplo, agora foi aprovado, se não me engano, ontem, a Itaúsa comprou a CCRO, que é a empresa que faz a administração de rodovias. Ela comprou uma boa parte dessa empresa, foi aprovado, se não me engano, ontem. Então você sabe que essa turma sabe fazer boa alocação, melhor do que nós. Senão nós estaríamos no lugar deles e não eles no nosso lugar. Coloca o seu dinheiro na mão dele e deixa que ele vai saber o que fazer da melhor forma, da melhor maneira. É simples assim. A gente se acha muito sabichão, que a gente sabe tudo, mas a gente tem que confiar na inteligência das outras pessoas. Por exemplo, o Warren Buffett, ele tem uma holding. E quem coloca a grana na holding dele, sabe que o cara sabe fazer uma boa alocação de recursos. Ele está entregando mais ou menos 20% de crescimento há uns 20, 30 anos seguidos. E isso é um absurdo. Se olhar que teve anos de crise, teve anos horríveis. E a média do cara continua em 20%. Então ele é muito bom em alocação. Tá? Assista o vídeo institucional. Tenho 2 vídeos que chama Vídeo Relato Integrado 2021 e Vídeo Relato Integrado 2020. São vídeos bem curtos, tá? São vídeos de 3, 4 minutos. E você vai entender o que estava acontecendo no final de 2021, no que eles investiram, como que estava a empresa, 2020 também.
Tem um vídeo também da Itaúsa Nossa História, um vídeo chama Nossa História da Itaúsa. É muito bom para você conseguir entender a visão da empresa. Daniel, não vai falar de números, de resultados? Vamos. Porém, muita gente não sabe por onde começar. Não adianta a gente querer falar de contabilidade, um monte de coisa, que vão ser números que só vão travar as pessoas. Vamos, por enquanto, usar a lógica. Quem está saindo do zero consegue usar a lógica. A lógica é o seguinte: eu não sei fazer investimento igual a Itaúsa. Vou colocar meu dinheiro na mão deles, porque eu estou vendo que em 45 anos de história os caras conseguem entregar um resultado, conseguem ser consistente e conseguem ser crescente. Então vou colocar meu dinheiro lá. O MXRF11, por exemplo, que é o fundo que a gente colocou, é um fundo novo, teoricamente, está 10 anos no mercado, mas em 10 anos ele está entregando 1% ao mês sem falhar. Então, coloca lá e vai rendendo esses 1% ao mês. É o melhor fundo da bolsa? Não. É o mais seguro? Não. Está com resultado constante e está com resultado, assim, que você consegue ver em 10 anos um resultado fixo, um resultado firme. Então, provavelmente, a gente vai ver mais 10 anos disso aí tranquilo. Então, a gente vai investir nele. Tem outros fundos muito melhores, fundos de multimercado, que investe em vários tipos de imóveis, em vários locais e tem vários tipos de inquilinos. Esses são os melhores. Por quê? Como eu falei, todos os ovos em uma cesta, pode cair a cesta e quebrar. Os ovos espalhados pelo país todo, cada ovo num tipo de cesta diferente e com vários inquilinos, dá uma segurança muito maior, tem uma consistência melhor, porém esses fundos entregam um resultado um pouco menor. A gente tem que saber que vai correr risco, porém você tem que saber o risco que você está correndo e tentar se proteger da maneira que você sabe. Então, pega essa tarefinha aí. Eu vou postar agora o vídeo no meu feed aqui do Instagram. O vídeo mostrando ali a operação que eu fiz no Homebroker da Clear. Eu vou usar o aplicativo da Clear porque eu acho que ele é um pouco mais interativo, um pouco mais fácil de você entender, de você mexer. Então, vou postar o vídeo lá. Vou descrever que é o primeiro investimento. Vou postar também as tarefas nos stories. Vai lá nos stories, eu vou postar tudo isso aqui nos stories. Espero que vocês façam essas tarefas aí para a gente poder destravar e entender um pouco melhor sobre essa empresa. Eu quero agradecer a presença de vocês que ficaram até aqui, quem entrou e saiu também. A gente sabe que a gente é um pouco chato e nem todo mundo consegue nos escutar, mas o meu objetivo aqui não é ganhar nada com isso, pelo contrário, eu quero me destravar e por isso que eu estou fazendo isso. E ajudar a destravar outras pessoas, ajudar a levar outras pessoas a ter uma mentalidade diferente, a ter uma visão diferente de mundo e ver que é possível sim a gente, com pouca grana, conseguir ter uma mentalidade diferente, conseguir fazer um investimento, conseguir pensar como rico, agir como rico, porque a única forma de a gente ser rico é a gente fazendo isso. Não adianta a gente achar que vou ganhar na Mega Sena e vou ficar rico. Os caras ganham na Mega Sena, dá 3 anos, tá pobre de novo, às vezes tá pior do que antes de ganhar. Então, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo. Provavelmente a próxima live eu vou fazer aqui no Instagram também e no YouTube.